muscular e, na sequência, a gente vai ver as características histológicas do tecido nervoso, tá? Então, já está gravando, vou compartilhar a tela com vocês. Então, tá aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a ver tecido muscular. Ai, a minha conexão caiu? Vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo, prof. Então, é que deu um problema de conexão aqui. A minha conexão tá ruim, gente. Se por acaso acontecer alguma coisa, vocês falam comigo. Eu acho que a minha internet está oscilando aqui hoje. Deixa eu voltar para cá. Tá compartilhando? Tá, então vamos continuar. E o músculo estriado esquelético é aquele que a gente tem nos membros, né, etc., que tem uma movimentação que é voluntária. Então, primeiro vamos ver características gerais dos tecidos musculares. Essas características valem tanto para músculo liso, quanto para músculo estriado esquelético, quanto para músculo estriado cardíaco. Suas células são células alongadas, onde no citoplasma vai existir uma grande quantidade de filamentos proteicos que têm capacidade contrátil. O que a gente vai ver de diferente? Como que esses filamentos proteicos e quem são esses filamentos proteicos, como que eles vão estar organizados no citoplasma dessas células. Todas essas células musculares, independente do tipo de músculo, eles vão transformar a energia química do ATP em energia mecânica que vai gerar contração muscular. Fazem movimentos de grande porte que modificam a forma e o tamanho de órgãos internos. Então, aqui a gente tem uma fotomicrografia de musculatura lisa, que ocorre nas vísceras, então, nos órgãos viscerais. Aqui, de músculo estriado esquelético, e aqui de músculo estriado cardíaco. O próprio nome dos tecidos musculares estão relacionados com as suas características histológicas, que a gente vê na microscopia óptica. Esses dois aqui são chamados de estriados, porque eles apresentam estrias transversais em relação ao alongamento da fibra muscular, que é a célula muscular, que são esses risquinhos que a gente está vendo aqui. Então, aqui a gente tem uma fibra, tá? Com um núcleo central, que é uma célula muscular, e transversalmente a essa fibra, a gente vê esses risquinhos aqui, que são as estrias. A mesma coisa acontece com as fibras musculares, as células musculares cardíacas. Então, aqui, longitudinalmente, a fibra alongada longitudinal, um corte longitudinal, e transversalmente a gente tem as estrias transversais. Essas estrias transversais, elas se formam devido à organização dos filamentos contráteis no citoplasma dessas células. E no músculo liso, ele é assim chamado porque aqui, ó, no corte longitudinal, a gente vê as fibras longitudinais, mas a gente não tem estrias transversais a essas fibras. Isso significa o quê? Que a organização interna desses filamentos contráteis, ela é diferente do que ocorre no músculo estriado esquelético e do que ocorre no músculo estriado cardíaco, tá? É isso que a gente vai estudar, então.
Quando a gente fala da origem embriológica, embrionária, né? Essas células musculares, então, elas são derivadas do mesoderma, assim como as células do conjuntivo propriamente dito e dos conjuntivos especiais. Então, aquelas células do mesoderma que vão se diferenciar tanto em fibroblastos, quanto em condroblastos, quanto em osteoblastos, que a gente viu, elas também conseguem se diferenciar em mioblastos, que depois se diferenciam em células musculares especificamente. Então, vamos começar com o tecido muscular estriado esquelético. Uma característica que é bem importante, então, cada célula muscular, que é o que a gente tem aqui, ó, uma célula muscular, ela é considerada como uma fibra muscular, tá? Isso vale para o músculo estriado esquelético e também para os outros tecidos musculares. As suas células são alongadas, como a gente está vendo aqui, e elas são multinucleadas, ó. Ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 núcleos. E esses núcleos vão ficar na periferia da célula. Por quê? Porque o citoplasma ele está repleto de miofilamentos contráteis. Quem são esses filamentos contráteis que a gente vai ter dentro dessas células? São filamentos de actina e filamentos de miosina. E como que eles estão organizados? Eles estão organizados em unidades contráteis que são chamadas de sarcômeros. Os filamentos de actina, eles são mais delgados que os filamentos de miosina. Então, os filamentos de actina são chamados de filamentos finos, enquanto que os filamentos de miosina são chamados de filamentos grossos. Já essas fibras musculares, essas células musculares, elas são organizadas de forma paralelas e intercaladas com capilares sanguíneos. Então, esse tecido muscular estriado esquelético, ele é um tecido que é altamente vascularizado. Ele vai ter uma grande quantidade de mitocôndrias, porque a contração muscular, ela é dependente, além de ser dependente de cálcio, o cálcio, ele é um cálcio que ele é armazenado no retículo endoplasmático liso, sendo que esse retículo endoplasmático liso, na célula de músculo estriado esquelético, ele é chamado de retículo sarcoplasmático, que armazena o cálcio, que vai ser disponibilizado no momento da contração muscular, para que ocorra a contração muscular. Então, ela é dependente de cálcio, mas ela também é dependente de ATP, que vai ser quebrado em ADP mais fosfato inorgânico. Se vai ser dependente de ATP, é sinal de que vai ser necessário uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, esses filamentos contráteis, eles vão estar intercalados com fileiras de mitocôndrias. E essa energia química do ATP, ela vai ser transformada em energia mecânica da contração muscular. As estriações transversais, como a gente comentou, é devido à organização dos filamentos de actina e de miosina em unidades contráteis, que são os sarcômeros. A gente já vai ver como que são esses sarcômeros e como que esses filamentos contráteis estão organizados nos sarcômeros. Vão proporcionar movimentos de grande porte, que modificam a forma e o tamanho de órgãos. Sua contração ela é voluntária e os músculos estriados esqueléticos têm uma capacidade média de regeneração. A capacidade de contração e a capacidade de regeneração é algo que vai ser sempre comparável entre os três tecidos musculares. Aqui nós temos uma figura, essa figura do lado esquerdo aqui, ela é uma figura do Netter, de histologia, e essa figura do lado direito é uma figura do Junqueira, de histologia. Vamos começar por essa do lado direito. Aqui a gente tem dois feixes de músculo, três na verdade, né? Um aqui em cima, um aqui que está cortado transversalmente, então é como se essas fibras elas estivessem atravessando a tela do computador, e aqui cortadas longitudinalmente. As estrias transversais, gente, elas só são visíveis em cortes longitudinais. Em cortes transversais, aqui, ó, eu estou circundando uma fibra. É como se ela estivesse atravessando a tela do computador, tá?
Aqui eu tenho uma outra fibra. Eu vejo o centro bem eosinofílico, que é onde estão os filamentos contráteis, e na periferia os vários núcleos, porque ela é multinucleada, certo? Nessa figura do lado esquerdo, que é do néter, aqui também é um corte, uma secção, né, longitudinal. As setas estão apontando os vários núcleos periféricos, e aqui é um corte transversal, fibras atravessando a tela do computador, certo? Existe uma organização que a gente vai falar mais para frente dos feixes musculares com tecido conjuntivo. E por que essas estrias transversais? Lembra que eu falei que os filamentos da actina são filamentos finos, são esses representados na unidade de sarcômero em azul. E os filamentos de miosina são os filamentos grossos. Eles interagem entre si e deslizam uns sobre os outros na unidade sarcomérica. Então, daqui até aqui, a gente tem um sarcômero, certo? Então, aqui filamentos finos intercalados com filamentos grossos. Isso vai dar no sarcômero bandas, bandas M, bandas A, onde tem os filamentos intercalados. Na banda M eu só tenho filamentos grossos de miosina. Na banda A, e aqui banda A também, eu tenho filamentos finos intercalados com filamentos grossos. E na banda I, eu só vou ter filamentos finos de miosina, de actina, tá? Quando ocorre a contração muscular, esses filamentos deslizam uns sobre os outros e vai ocorrer o quê? O encurtamento do sarcômero. Como a gente tem essas diferentes bandas e a diferente distribuição dos filamentos nessas bandas, a gente vai ter as estrias transversais, devido à alternância do tipo de filamento dispostos em cada uma dessas bandas, I, A, linha Z, banda M e assim por diante. Sempre num corte longitudinal. Se vocês tiverem dúvida, é só me interromper. E aqui a gente tem uma imagem também do néter de histologia, onde a gente tem na microscopia óptica, apontando aqui a setinha, a banda A e aqui uma banda I, tá? Das estriações transversais no corte de uma fibra longitudinal com os núcleos na periferia. E aqui mostrando linha Z, unidade sarcomérica, mitocôndrias intercaladas e banda I. E aqui banda A, mostrando então as estriações transversais do músculo estriado esquelético. E aqui num corte transversal, mostrando aqui uma fibra, capilares sanguíneos bem delgados, um nervo, porque vai formar a junção neuromuscular, onde esses nervos vão levar, através de terminais axônicos, neurotransmissores que vão estimular, então, a contração muscular, como resposta da liberação dos neurotransmissores. Então, aqui na microscopia eletrônica de transmissão também um nervo, certo? E aqui vários fibras musculares com núcleos periféricos e miofilamentos cortados transversalmente, tá? Comparando a microscopia óptica com a microscopia eletrônica de transmissão. E como que ele se organiza, então? Ele vai se organizar com tecido conjuntivo. E essa organização ela ocorre em 3 níveis para formar um feixe muscular. Esses 3 níveis, o tecido conjuntivo está organizado em 3 camadas: o epimísio, o perimísio e o endomísio. O epimísio, ela vai ser uma camada de tecido conjuntivo mais denso, não modelado, que é bem externa e que vai estar envolvendo grupos de feixes de fibras musculares. Esse epimísio, ele vai emitir septos para o interior desse feixe, formando o perimísio, que é uma camada de tecido conjuntivo mais frouxo, menos fibroso,
que envolve cada um dos feixes musculares. E o endomísio é uma camada já de fibras reticulares mais a lâmina basal, que envolve cada uma das fibras, ou seja, cada célula muscular, da seguinte maneira. Assim, ó, pessoal. Então, aqui a gente tem uma figura esquemática que acho que é do Junqueira, de histologia, mostrando aqui ao redor, isso aqui é um feixe muscular, tá? É um grupamento muscular. Então, esse conjuntivo denso mais externo aqui é o epimísio. Cada uma dessas estruturinhas aqui, que a gente está vendo, formando como se fossem polígonos aqui, é uma fibra muscular. Cada fibra muscular é envolta pela lâmina basal mais fibra reticular, formando esse amarelinho, então, é o endomísio. Cada grupo de fibras musculares vai formar o quê? Um feixe de fibras, um conjunto de feixes de fibras musculares, envolta por quem, gente? Pelo perimísio, que é o conjunto, então, envolve um conjunto de feixes musculares. E 1, 2, 3, 4, 5 conjuntos de feixes musculares estão envoltos por o tecido conjuntivo mais denso, que está envolvendo esses vários grupos, que é o epimísio, certo? E aqui nós temos, comparando também a microscopia óptica com a microscopia eletrônica de transmissão, a organização das estrias transversais, que são as unidades sarcoméricas, mostrando as estrias. Aqui ele está intercalado com um pouquinho de tecido adiposo. A gente vai ver que isso é comum na lâmina, inclusive, que nós vamos ver na terça-feira na aula prática, mostrando as estrias aqui e mostrando aqui essas estrias que são a alternância das bandas, então, das unidades sarcoméricas, sempre intercaladas com uma grande quantidade de mitocôndrias, para que ocorra o fornecimento de ATP, para que possa ocorrer a contração muscular, que é o deslizamento, então, desses filamentos finos de actina sobre os filamentos grossos de miosina. Aqui a gente tem uma unidade sarcomérica, mostrando filamentos grossos e filamentos finos. Aqui, filamentos grossos em azul e filamentos finos. E aqui mostrando o sarcômero em contração muscular, para mostrar que ocorre, então, o encurtamento desse sarcômero quando ocorre a contração muscular. E essas bandas, elas reduzem de tamanho, portanto, tá? Por quê? Porque o sarcômero ele vai encurtar. Outra característica que é típica do músculo estriado esquelético é a presença dessa estrutura aqui, que são as chamadas tríades. As tríades, gente, são duas cisternas do retículo sarcoplasmático e uma cisterna, uma entradinha, uma invaginação aqui do túbulo T. O túbulo T, gente, nada mais é do que uma invaginação da membrana plasmática. Essa membrana plasmática, que também é chamada de sarcolema, que é essa unidade que a gente está vendo aqui, ó, ela invagina, por quê? Porque ela despolariza no momento da contração muscular. Então, se ela está invaginando, ela está encontrando um contato mais íntimo com as miofibrilas para levar essa despolarização, essa sinalização interna para que ocorra a contração muscular. E o retículo sarcoplasmático, ele vai formar essas cisternas para se tornar próximas também às miofibrilas organizadas em unidades sarcoméricas, para poder fazer o quê? Disponibilizar o cálcio de forma extremamente rápida para que ocorra a contração muscular. Esta organização em tríade, com duas cisternas do retículo sarcoplasmático, mais uma invaginação do túbulo T, que é o sarcolema, que nada mais é do que a invaginação da membrana plasmática, formando a tríade, ela ocorre única e exclusivamente no músculo estriado esquelético. A tríade, lembrando, ela só é visível em microscopia eletrônica de transmissão, certo?
E aqui nós temos um detalhamento molecular dos filamentos contráteis. Aqui do filamento de actina, mostrando os monômeros de actina, mostrando as unidades da troponina, os filamentos em amarelinho da tropomiosina, e aqui a organização da miosina mostrando suas cabeças ATPásicas. Isso é importante para que a gente compreenda o próximo slide, que vai detalhar as etapas da contração muscular. Então, vejam só, para que ocorra a contração muscular, a cabeça, que é uma cabeça que a gente chama de cabeça ATPásica, que vai levar a quebra do ATP em ADP mais fosfato inorgânico, ela tem que interagir com esse sítio aqui da actina. Só que esse sítio da actina, ele está recoberto por esse filamento de tropomiosina. Então, o que vai ter que acontecer no momento da contração muscular? Esse sítio da actina, ele vai ter que ser descoberto para que a cabeça ATPásica da miosina possa interagir com esse sítio aqui. O que vai acontecer? Essa tropomiosina, ela está ligada à troponina, que tem 3 sítios: sítio E, sítio C e sítio T. O sítio C é a subunidade TMC, que a gente chama, ela vai interagir com o cálcio. Quando ela interage com o cálcio, ela muda a sua conformação e ela libera esse sítio para a cabeça TPásica. Quando ela libera esse sítio, a cabeça TPásica desliza sobre o filamento da actina e ocorre a transformação do ATP mais ADP, do ATP em ADP mais fosfato inorgânico, desliza a cabeça e ocorre o movimento da miosina, e ele desliza sobre a miosina, ocorrendo o movimento da contração muscular, certo? Dessa maneira, tá? Aqui a gente tem todos os elementos, mostrando então como ocorre a ligação. O amarelinho é o cálcio chega, muda a conformação da troponina sobre a tropomiosina, expõe o sítio da cabeça TPásica da miosina, que desliza sobre a actina e faz o movimento da contração muscular. Nesse outro esquema, a gente tem a mesma ilustração, cálcio chegando, se ligando, expondo o sítio no filamento de actina, cabeça TPásica interagindo, transformando o ATP em ADP mais fosfato inorgânico, deslizamento e encurtamento do sarcômero e movimento da contração muscular. Ok? E aqui nós temos, pessoal, o que leva essa contração muscular, que é a placa motora, ou a junção mioneural, que é o local de contato, então, de nervos motores com a fibra muscular. Então, aqui mostrando a plaquinha motora, aqui o nervo chegando e a região do músculo, onde vai haver a liberação, mostrando aqui um exemplo, acetilcolinesterase, que leva ao estímulo para que ocorra, então, a contração muscular. E agora a gente entra no músculo estriado cardíaco. Como o próprio nome diz, se ele é um músculo estriado, ele vai apresentar as mesmas estriações transversais, significa que os seus filamentos contráteis também são de actina e de miosina e também estão organizados na forma de sarcômeros. Qual vai ser a diferença? Vai ser a diferença é a forma de interação lateral entre as células vizinhas. Elas vão ter uma forma de interação diferenciada, apresentando entre si especializações de membrana laterais, de adesão e de comunicação, organizadas de forma diferente, fazendo com que surja um tipo de. Como é que eu posso dizer? Um tipo de marcação na microscopia óptica e na microscopia eletrônica que é específica do músculo estriado cardíaco. Então, aqui, aonde que a gente vai observar músculo estriado cardíaco? No miocárdio, no músculo cardíaco.
Internamente, as cavidades cardíacas, elas são revestidas pelo endocárdio, e externamente, o coração é revestido pelo pericárdio. No endocárdio, na parte interna do coração, ele é revestido por um epitélio de revestimento que é simples pavimentoso, apoiado num tecido conjuntivo. A parte média é onde a gente vai ter o músculo cardíaco, que é o miocárdio, organizado em várias camadas de células musculares, e externamente, o epicárdio também é um tecido epitelial de revestimento que é simples pavimentoso, mais um conjuntivo frouxo. Quais as características principais do músculo estriado cardíaco? As células são alongadas também, como no músculo estriado esquelético, mas tem um único núcleo que é central. Aqui elas não são multinucleadas e o núcleo não é periférico. Estriações transversais na forma de sarcômeros, fibras orientadas em diferentes direções e não paralelas, muito vascularizado, também com muitas mitocôndrias, contração rápida, forte, porém involuntária, não tem tríades, aqui tem díades, um túbulo T e uma cisterna de retículo sarcoplasmático para liberar cálcio. Presença aqui, ó, de discos intercalares, isso aqui é único e exclusivamente para músculo cardíaco. E não tem capacidade de regeneração. Aqui estão os discos intercalares. Nos discos intercalares é a forma de interação aqui, ó, nessa forma de interação na forma de dedos entre células vizinhas, tá? E o que vai ter no disco intercalar? Ele vai ter zônula de adesão, desmossomo e junções comunicantes. E formam-se como se fossem escadinhas entre células vizinhas de músculo cardíaco. E esses discos intercalares, como eles se repetem de forma extensiva e ostensiva, na verdade, entre células vizinhas, eles vão aparecer como risquinhos. Já vou mostrar na microscopia óptica, como risquinhos entre células vizinhas na microscopia óptica. Aqui na microscopia eletrônica, mostrando aqui os filamentos contráteis, aqui mitocôndrias, e aqui, ó, junção aderente, aqui dois desmossomos, e aqui a junção do tipo gap, e aqui mais mitocôndrias. Na microscopia óptica, a gente enxerga como essas regiões mais intensamente coradas, ó. Se eu vejo um disco intercalar, eu sei que aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula. Aqui eu tenho outro disco intercalar. Então, se eu tenho disco intercalar, eu sei que eu tenho zona de adesão, desmossomo e junção do tipo gap. Aqui as cabecinhas de seta também estão apontando outros discos intercalares, e aqui eu estou vendo também as estriações transversais. Aqui na microscopia eletrônica, isso aqui é disco intercalar, aqui é disco intercalar, e aqui também é disco intercalar. E aqui todos esses risquinhos roxos que nós estamos vendo aqui, ó, são regiões de discos intercalares, que se a gente vê uma imagem dessa que tem disco intercalar, a gente pode afirmar que é músculo estriado cardíaco, porque esse tipo de estrutura não tem em músculo estriado esquelético e não tem em musculatura lisa. Agora vamos ver músculo liso. Apresentam camadas teciduais em diferentes direções e têm uma grande diversidade no controle da contração. Podem ser controlados por hormônios circulantes, mediadores parácrinos, atividade elétrica da membrana plasmática, modificações do meio e resposta a neurotransmissores. São células fusiformes, células alongadas também, com um único núcleo, e esse único núcleo ele é central. Disposição em camadas celulares, grande capacidade de regeneração, contração involuntária, com aqueles 5 diferentes tipos de controle de contração, e aqui a organização dos filamentos contráteis não é em sarcômeros, mas é em uma rede tridimensional, e não tem só filamento de actina e filamento de miosina.
A gente vai ter filamento de miosina, vamos ter filamentos de actina e vamos ter também filamentos intermediários, que recebem esse nome por apresentarem uma espessura que é intermediária entre a espessura delgada do filamento de actina e a espessura mais espessa do filamento de miosina. Aqui aparência em corte transversal de feixes de musculatura lisa, tá? Com seus núcleos, também altamente vascularizado. E aqui as características. Então, é uma rede tridimensional de filamentos contráteis, núcleo central, não tem sarcômero. A membrana plasmática ou sarcolema tem várias junções do tipo gap para troca de pequenas moléculas e íons. As organelas celulares, em geral, estão nos polos das células, e a contração, como é uma rede tridimensional, leva à diminuição do volume total da célula, então a célula reduz como se ela murchasse como um todo. E aqui nós temos duas fotomicrografias mostrando, isso aqui é parede de intestino, tem duas camadas de células musculares, uma circular e uma longitudinal ao órgão. Então, quando a gente corta, a gente fica com um corte de músculo liso cortado longitudinalmente e um cortado transversalmente. Um cortado longitudinalmente e um cortado transversalmente. Aqui é uma parede de artéria. A parede de artéria vai apresentar uma túnica média. Essa daqui é uma artéria muscular, vai apresentar uma grande quantidade de camadas de fibras musculares lisas na túnica média, que é o que a gente está vendo aqui, tá? E por último, nesse último slide, a gente tem uma tabela comparativa com várias características de músculo estriado esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. Certo? Não sei se vocês têm alguma dúvida em relação ao tecido muscular, senão a gente pode começar já o tecido nervoso. Então, vamos lá. Tecido nervoso. Vamos começar falando da histologia do neurônio. O neurônio, então, gente, ele é dividido em três partes principais. O corpo celular, da onde partem os prolongamentos curtos, que são os dendritos, e o prolongamento longo, que é o axônio. Lembrando que nesse corpo celular é onde a gente vai encontrar o núcleo do neurônio e a grande maioria das organelas membranosas. Então, aqui a gente tem a estrutura geral do neurônio, corpo celular, da onde saem os dendritos, núcleo e principais organelas. Essa regiãozinha é chamada da região do cone de implantação. Aqui nós temos o axônio e aqui o terminal axônico. Aqui nós temos uma figura esquemática que está dividindo esse neurônio na região que fica localizada no sistema nervoso central e na região localizada no sistema nervoso periférico. Isso por quê? Está mostrando aqui no corpo celular o núcleo, né, o corpo celular com os dendritos, a região do cone de implantação, que é o segmento inicial que não tem bainha de mielina, e o axônio mielinizado. Por que ele está dividindo em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico? Porque a célula que forma a bainha de mielina no sistema nervoso central é o oligodendrócito, que é uma célula da glia, enquanto que a célula que forma a bainha de mielina no sistema nervoso periférico é a célula de Schwann, por isso que está dividido, certo? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas isso é uma característica bastante importante e que deve ser
sempre lembrada. Então, as características do corpo celular, que também é chamado de centro trófico do neurônio. Então, a gente tem aqui, o que tem nesse centro trófico, nesse corpo celular? A gente vai ter o núcleo, que sempre vai ter um nucleolo bem aparente, mais eucromatina do que heterocromatina, característica de uma célula que faz muita síntese de proteína. Por quê? Porque é uma célula que vai estar produzindo uma grande quantidade de neurotransmissores. Consequentemente, vai ter um retículo endoplasmático rugoso altamente desenvolvido, que é marcado por essa regiãozinha aqui, e um aparelho de Golgi que empacota os neurotransmissores em vesículas que depois vão ser transportadas através dos neurofilamentos e microtúbulos lá para o final do axônio, através de proteínas motoras, dineina e quinesina. Então, também são altamente desenvolvidos. Essas regiões de muito retículo endoplasmático de Golgi, muito retículo endoplasmático rugoso desenvolvido, elas são chamadas de corpúsculos de Nis, tá? Como vai fazer muita síntese de proteína, também vai ter muita mitocôndria, porque é dependente de ATP, certo? Vão sair prolongamentos finos, que são da onde penetram também filamentos do citoesqueleto. Sai também aqui um prolongamento longo, preenchido por neurofilamentos e microtúbulos, que vão formar o axônio, onde nessa projeção inicial forma o cone de implantação, que não é mielinizado. Então, ele vai apresentar um núcleo esférico e pouco corado, devido justamente à presença de mais eucromatina do que heterocromatina, um nucleolo sempre evidente, porque vai ter muitos ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, muito desenvolvido, formando os corpúsculos de Nis, com ribossomos livres, Golgi altamente desenvolvido, muitas mitocôndrias, neurofilamentos e microtúbulos que penetram tanto nos dendritos quanto nos axônios, e a região aqui do cone de implantação, que é o início do axônio. Aqui a gente tem, então, uma fotomicrografia mostrando um corpo celular, núcleo, nucleolo, essas manchinhas mais escuras no citoplasma do corpo celular são os corpúsculos de Nis, que indicam a localização de uma grande quantidade de retículo endoplasmático rugoso, e aqui os neurofilamentos e microtúbulos da região do cone de implantação. Os dendritos são os prolongamentos curtos e muitos numerosos, que são prolongamentos do citoplasma. Eles podem ser curtos e muito numerosos, ou longos e menos numerosos, partindo do corpo celular. Eles recebem e transmitem sinais para o corpo celular e vão formar o que a gente chama de árvore dendrítica, que pode apresentar, então, uma morfologia bastante variada. O cone de implantação é o segmento aqui, essa imagem de microscopia eletrônica de transmissão é como se nós estivéssemos vendo esse quadradinho aqui aumentado. Então, aqui para cá nós teríamos o corpo celular, e para cá começaria aqui, ó, a bainha de mielina. Então, aqui seria o segmento inicial, o cone de implantação, onde a gente tem poucas organelas, começam a ter neurofilamentos e microtúbulos. É uma região que pode haver sinapse, é uma área de geração de impulso. O axônio, ele é único, faz ramificações colaterais com o sistema nervoso central. O seu citoplasma tem poucas organelas e muitos neurofilamentos, que são esses bem pequenininhos, pontuadinhos aqui, ó, e microtúbulos, que são esses que têm luz, que são túbulos ocos, certo? E tem um terminal que é muito ramificado. Além de axônios, o que mais que a gente tem no sistema nervoso central? Células da glia ou neuróglia. Não fazem sinapse, tem cerca de 10 células da glia para cada neurônio, e são células capazes de se dividir. São elas os astrócitos
os oligodendrócitos, as células da micróglia e as células de Epêndima. Os astrócitos são células de sustentação, têm muitos prolongamentos. São subdivididos em protoplasmáticos, os que estão presentes na substância cinzenta, e os fibrosos, que estão subdivididos na substância branca. Eles possuem uma morfologia diferente, que a gente já vai visualizar. Os oligodendrócitos são responsáveis pela bainha de mielina no sistema nervoso central e fazem a bainha de mielina através da emissão dos seus prolongamentos, que vão dar várias voltas da membrana plasmática em volta dos axônios dos neurônios. As micróglias são as menores células da glia, responsáveis pela fagocitose, são os macrófagos do sistema nervoso central e tem os prolongamentos extremamente delgados, são células inflamatórias, células de defesa. E as células de Epêndima são células de revestimento, revestem as cavidades do encéfalo e da medula e os ventrículos cerebrais e o canal medular. Aqui nós temos, então, os astrócitos, aqui também mostrando os pés vasculares, os oligodendrócitos formando a bainha de mielina e aqui a micróglia no desenho esquemático. Nas imagens, astrócitos fibrosos da substância branca, astrócitos protoplasmáticos da substância cinzenta, micróglia e aqui as células do epêndima no canal medular. O que constitui a substância branca e a substância cinzenta no sistema nervoso central, independente se nós estivermos falando de medula espinhal ou de cerebelo? A substância branca ela é formada pelo prolongamento dos neurônios mielinizados e por células da glia. E a substância cinzenta é formada pelos prolongamentos iniciais dos neurônios, ou seja, cone de implantação, seus corpos celulares e células da glia. E aqui nós temos na medula a aparência aqui, substância cinzenta, formando o H ou a borboleta, substância cinzenta, substância branca e aqui ao redor, substância branca. E aqui uma imagem geral, uma panorâmica da medula, mostrando aqui no meio a substância cinzenta e aqui e aqui a substância branca aqui no aumento maior. Substância branca, axônios mielinizados, bainha de mielina lipoproteica, são várias camadas da membrana plasmática, portanto essa gordura acaba sendo extraída, o que a gente fica com a imagem negativa do lipídio, e aqui a substância cinzenta com os corpos celulares dos neurônios, que são essas células grandes, e essas células menores são os núcleos de células da glia na substância cinzenta. E aqui o cerebelo. Ele ocupa cerca de 1/4 do volume craniano, aqui a localização do cerebelo, responsável pela manutenção da estabilidade e do equilíbrio, pelo tônus muscular e coordenação da musculatura esquelética. Ele é dividido em córtex e medula. O córtex é a substância cinzenta, que vai apresentar 3 camadas, e a medula é a substância branca. Esse branquinho aqui seria a substância branca, que é a medula do cerebelo, e os diferentes tons de laranja seriam o córtex, que seria a substância cinzenta, que é o que nós temos aqui em aumento maior. Esse cinza do centro aqui seria a substância branca, preto, mais essa camada de células gordinhas aqui pretinhas, mais essa camada cinza mais clara, seria a substância cinzenta. O que a gente tem na substância cinzenta? Essa camada bem celularizada que nós temos aqui é a camada granular. Nós temos corpos celulares de pequenos neurônios, tem muitos neurônios aqui. Essa camada intermediária de grandes células é a camada de células de Purkinje, são os maiores neurônios do nosso organismo. E essa camada cinza mais clara
é a camada molecular, onde nós vamos ter dendritos e axônios, que são as fibras, raros neurônios e algumas células da glia. Aqui, novamente, ó, substância branca, camada granulosa, camada de células de Purkinje e camada molecular. Aqui, novamente, marcado em azul, substância branca, camada granular, camada de células de Purkinje e camada molecular. Aqui um detalhe das células de Purkinje para mostrar que elas têm uma árvore dendrítica que se estende para a camada molecular em grande quantidade, formando então uma grande quantidade de fibras, tá? E aqui a mielinização, como que ocorre? Então a mielinização no sistema nervoso periférico, ela é formada pelas células de Schwann, elas envolvem dão várias e várias voltas em torno do axônio, formando então a bainha de mielina, e aqui no sistema nervoso central, mostrando que um oligodendrócito pode emitir vários prolongamentos, cada um desses prolongamentos vai dar inúmeras voltas em torno dos axônios, formando as bainhas de mielinas, que são interrompidas, formando os nodos de Ranvier, que são responsáveis pela condução do impulso saltatório, que é uma condução extremamente rápida do impulso nervoso. Então, aqui, os nodos de Ranvier são as interrupções da bainha de mielina, responsáveis pela condução do impulso saltatório. Aqui a aparência na histologia dos nódulos de Ranvier, mostrando aqui o núcleo da célula de Schwann. Aqui mostrando o processo de mielinização, como que a célula de Schwann ela está fazendo uma espiral, dando várias voltas, então, em torno do axônio, formando esta bainha de mielina, que são as várias voltas da membrana plasmática, então, da célula de Schwann. Aqui, novamente, um desenho esquemático, mostrando, então, todas as organelas delas vão ficar restritas a esse citoplasma com o núcleo aqui ao redor. Um detalhe aqui da bainha de mielina, mostrando a sobreposição, então, da... Desculpe, meninas. Da estrutura trilaminar da membrana plasmática. Aqui seria o centro, seria o axônio. Aqui, novamente, em microscopia eletrônica de transmissão, o núcleo da célula de Schwann, organelas aqui ao redor, essa estrutura extremamente eletrodensa, a bainha de mielina, e aqui o axônio com microtúbulos e neurofilamentos. E aqui as fibras amielínicas. Uma coisa bem importante, que não significa que uma fibra amielínica ela não esteja associada com uma célula de Schwann. Ela está associada. A única coisa é que a célula de Schwann ela abraça aqui, ó, uma vez vários axônios. Ela não dá várias voltas ao redor desses axônios. Ou então ela abraça uma vez vários feixes de axônios, não formando uma bainha de mielina. Aqui uma fibra amielínica, mostrando aqui, ó, núcleo da célula de Schwann e vários axônios aqui, ó, sendo envoltos apenas uma vez pela célula de Schwann, não formando, portanto, bainha de mielina. E aqui no sistema nervoso periférico ainda, nós temos os nervos. Nós vimos o que era uma fibra e vamos ver como que esse grupo, que é um grupo de fibras nervosas, que são sustentadas por tecido conjuntivo. A gente acabou de falar no músculo que era uma fibra muscular. A organização lá era em epimísio, perimísio e endomísio. Aqui vai ser a mesma coisa, só que aqui vai se chamar
epineuro, perineuro e endoneuro. O epineuro reveste todo o nervo, é colágeno 1 mais fibroblasto. O perineuro reveste os feixes, como o perimísio revestia os feixes ou os fascículos musculares. Aqui são os fascículos nervosos. E o endoneuro reveste cada fibra individualmente, das células de Schwann mais a lâmina basal, assim como o endomísio fazia lá no músculo. Então, é a mesma coisa, ó. Aqui nós temos o epineuro em volta de todo mundo. Aí depois nós temos o perineuro em volta deste feixe, o perineuro em volta deste feixe e o perineuro em volta deste feixe. E em volta de cada fibra, endoneuro. Certo? Aqui, ó, epineuro, perineuro aqui, perineuro aqui, perineuro aqui. E esse azulzinho delicado em volta de cada fibra aqui, endoneuro. Em volta de cada fibra aqui e aqui, endoneuro. Tá? Sempre muito colágeno do tipo 1. Aqui um detalhe do endoneuro. Esse pontinho escuro é o axônio. Esse claro é onde estaria a bainha de mielina que foi extraída. Esse azulzinho aqui, o endoneuro, certo? E aqui o perineuro para cá e o perineuro para cá. E por último, gente, a estrutura dos gânglios. Os gânglios, gente, nada mais são, né, uma estrutura também no sistema nervoso periférico, que é um acúmulo desses grandes corpos celulares de neurônios aqui, ó, fora do sistema nervoso central. E são protegidos por cápsulas de tecido conjuntivo e acompanhados por essas célulazinhas que estão pequenininhas aqui ao redor, que são chamadas de células satélites, tá? E aqui são axônios mielinizados, que a gente não sabe se eles estão saindo do gânglio ou chegando no gânglio para trazer ou levar estímulo que eles estão ou recebendo do sistema nervoso central ou recebendo do sistema nervoso periférico para levar para o sistema nervoso central ou vice-versa. Certo? Era isso, meninas. Eu acho que eu acabei por hoje. Ok? Se tem alguma dúvida? Oi, professora, tudo Oi. bem? Eu não tenho dúvida sobre o conteúdo, mas sobre assim, o cronograma da matéria. Eu fui ver lá na ficha 2 que tinha, acho que, tecido adiposo e sanguíneo. Né? Isso. Uhum. A gente ainda vai ter essas aulas? Então, não vai dar tempo de ter a aula teórica. O que eu vou tentar fazer com vocês é, na terça-feira, na lâmina de língua que a gente vai utilizar para ver músculo estriado esquelético, tem muito tecido adiposo. Então, eu vou, pelo menos, mostrar na prática para vocês o tecido adiposo. E daí, se der tempo, eu acho que vai dar tempo, a gente vai ver a lâmina de sangue e daí, na aula prática, eu vou explicar as células do sangue para vocês. Mas a teórica, infelizmente, não vai dar tempo. Ah, tá, tudo bem. Tá É que bom? eu vi lá, aí eu fiquei em dúvida, mas se for acontecer dessa forma, tudo bem. Não, daí eu vou fazer na aula prática. E o que eu posso fazer também eu tenho as aulas gravadas, eu posso disponibilizar as aulas gravadas para vocês no FPR virtual. Ah, tá.
Tá bom? Aham. Eu coloco lá no FPR Virtual, sim. Tá bom, obrigada. Ah, de nada. Era isso então, meninas. Então, um bom final de semana para vocês, bom descanso e até terça-feira. Tchau, prof. Bom fim de semana. Tchau para vocês também. Tchau, professora. Tchau, meninas.